de março, hoje com o padre José Bartolomeu, pároco da paróquia Nossa Senhora do Rosário e coordenador do curso de teologia aqui da Fafica, em Caruaru, o pastor Bertone Feliciano, pastor da Sexta Igreja Congregacional Boa Vista 2. Ele é mestrando em Ciências da Religião pela Universidade Católica. E o rabino Maurel Melo, ele é presidente da Associação Judaica dos Judeus de Caruaru e rabino da comunidade judaica de Caruaru. Eu deixei um tema aqui, violência. Vamos tratar desse tema agora, violência. Eu disse que nós temos um estudo publicado agora pela Fundação Getúlio Vargas. A cada 9 minutos em 2017, ano passado, uma pessoa era assassinada, ou latrocínio, ou grupo de extermínio matando, enfim, Rio de Janeiro, Pernambuco. Cada 9 minutos, um homicídio praticado no país. Por que a religião não dá freio para essa violência? Qual é o poder da religião para frear esse instinto perverso do ser humano? Quem começa respondendo? Vou tentar ajudar a reflexão, mandando as respostas. Então veja bem, esse ano, no Brasil, a CNBB inicia a campanha da fraternidade, com o tema Fraternidade e Superação da Violência, justamente tratando sobre a questão da violência, fazendo uma análise de conjuntura a respeito do Brasil, do contexto brasileiro. Dentre aquilo que ela apresenta, nas suas análises, há uma comparação, Brasil e alguns países da Europa e também lá da Ásia. Nós estamos no topo do ranking da violência, Brasil. Do meu ponto de vista, a violência, ela está voltada a duas questões. Uma questão antropológica do sujeito, e uma questão política social. Uma questão antropológica, por exemplo, há muitas pessoas que padecem de certos tipos de doenças ou patologias e que não são cuidadas, no tempo devido, e elas começam então a agir, crescem, se socializam no mundo e a partir daí começam a agir com a sua perversidade. Então há muita gente ao nosso redor, tá certo? Isso aí independentemente de instituição religiosa ou civil, que padece de patologias. Por exemplo, o estrupador. Então vai dizer que é 100%, muitos deles padecem ali de uma patologia, Então, uma doença ali, uma esquizofrenia, por aí por diante, e tantos outros esses que falam um serial killer, que tem satisfação e prazer em matar, tirar a vida de alguém. Então, assim, é uma questão antropológica, Também, não estou falando que é só isto apenas, mas também. Do outro lado, eu vejo também uma questão político-social. Então, por exemplo, o Brasil vive uma das grandes crises políticas da atualidade. A gente sabe disso, E essa crise repercute em que também ela se estende à economia do país. Então, por exemplo, pessoas honestas, trabalhadoras, que se veem em apuros, e muitas vezes, que faz para sobreviver. Então já tenho visto aí, gente que teve que saquear um supermercado, para tirar um quilo de carne, 1 quilo de feijão, para alimentar. Não justifica, mas é um ato de violência. Isso aí. Então, assim, tem os elementos antropológicos, tem um elemento também sociopolítico, porque, assim, a violência, ela gera mais violência, gera mais corrupção na sociedade, Você puxou o bloco anterior, foi sobre a questão da questão de consumismo, Então, assim, o consumo também está agregado à violência. Porque muitos consomem demais, concentram sobre si as rendas, e tiram do outro. E quando você está com fome, está com sede e você não tem, muitas vezes você parte para a loucura. Não justifica? Esse é um viés. E o outro viés, realmente, por que a religião não freia? Quer dizer, a religião ela é uma proposta ética de vida, ética e moral, para tentar ajudar o sujeito. Mas não ela só em si tem a resposta. Quer dizer, eu perguntaria diferente. Por que o Estado não freia a violência? Porque assim, a religião ela não pode assumir a tarefa e a função que é própria do Estado. Então, assim, o Estado é quem tem que, de fato, canalizar e sanar os males sociais. Claro, contando com o apoio da religião. Mas não é uma demanda para a religião, mas uma demanda do Estado. Onde a religião ela pode ajudar o Estado a conter, mas não é uma demanda que ela tem que resolver.
Aproveitando aqui a fala do padre José Bartolomeu, eu quero fazer duas colocações, né? A primeira colocação é que nós vivemos realmente novos tempos, uma época sem precedente. Então, voltando àquele meu ponto das transformações que a nossa sociedade experimentou, mudança de mentalidade, mudança de compreensão. Então, o que é que acontece no período medieval? Você tem a Renascença, depois você tem o humanismo, você tem o iluminismo, a independência do homem, o homem sendo colocado como centro. Então, a partir daquele momento, tudo que diz respeito ao ser humano vai ser resolvido a partir do próprio homem. Eu não preciso de Deus para resolver minhas questões. Questões econômicas, economista. Questões políticas, político. Questões psicológicas, um psicólogo. Então, para todas as mazelas, crises, conflitos, contrações dos seres humanos, se construiu teorias sociais, socialista, comunismo, socialismo, não é? Capitalismo. Então, para as tensões humanas, eu respondo a partir dos conceitos humanos. Ao meu ver, esse é o problema. Porque, o que é que a gente observa hoje? Nós observamos essa herança da idade moderna, essa herança no que diz respeito à compreensão do ser humano. Então, qual é a compreensão que tem sido cada vez mais abrangente, que tem predominado nos dias de hoje? É que o ser humano nasce neutro, é que o ser humano é bom, é que o homem é produto do meio. A culpa sempre é do outro. Então, é muito complicado a gente falar hoje sobre castigo, sobre punição, sobre disciplina. Então, hoje existe uma tendência, e eu não sou contra os direitos humanos, mas uma má compreensão e a má interpretação dos direitos humanos, isso é a minha posição. Eu entendo que há uma má compreensão e uma má interpretação dos direitos humanos a respeito do ser humano. Então, se o ser humano é bom, ele nasce bom, ele não tem nenhuma maldade, ele não tem nenhuma perversidade natural, tudo é produto do meio, então a culpa é do Estado, a culpa é da educação. Então, como é que a gente vai resolver o problema da violência? A gente vai resolver o problema da violência com a educação, a gente vai resolver com políticas públicas. Tudo isso eu entendo que é válido. Tudo isso eu entendo que é válido. Agora, eu quero me contrapor, eu quero, na realidade, protestar contra essa tendência. Porque isso, muitas vezes, influencia o direito. Então, eu não sou da área, mas eu tenho lido, tenho observado que isso está infectado no judiciário. São são tendências judiciárias libertinas, medidas cautelares muito leves, porque é menor de idade, o indivíduo foi marginalizado enquanto era criança, então não vamos dar uma pena muito forte, vamos de fato considerar isso, considerar aquilo. Então, nós temos aí os questionamentos nessa questão da audiência de custódia, e não pode deixar o preso muito tempo, e não é construindo presídio que a gente resolve. Então, a tendência é que o homem é bonzinho. Na realidade, o homem nasce má. Na realidade, não é isso que a Escritura diz. O cristianismo mostra que o homem é mau por natureza. Olha. O homem, ele não foi criado mal. Ele não foi criado com um coração mau. Mas a partir de Gênesis capítulo 3, com o conhecido e rechaçado pecado original, não é? Conhecido por todos e rechaçado por muitos pecado original, então a coisa mudou. Esse homem, ele foi criado bom por Deus. Deus o criou à sua imagem e semelhança. Mas, minha gente, queridos ouvintes, nessa sexta-feira, vamos refletir. Eu tenho 2 filhos. Eu tenho um que completou 8 anos e tenho um de 3 anos. Eu nunca ensinei o meu João Marcos a ser egoísta com o irmão dele, nem a não dividir o brinquedo. Naturalmente ele não quer dividir. Naturalmente ele mente. Eu nunca ensinei Lucas a mentir. Por que ele esconde as coisas? Por que é que ele não gosta de dividir com o irmão? Por que é que ele briga tanto com o irmão? Por que é que eu fico recebendo reclamação de João Marcos de 3 anos na escola? Que todo dia ele arenga com a criança. O ser humano é mau por natureza, ele é pecador por natureza. Então, nós nunca vamos resolver o problema do ser humano, porque estamos tomando medidas paliativas e superficiais. A questão é atacar a base. A base é a espiritualidade.
Portanto, eu entendo que a religião tem a resposta sim. Porque nós não podemos ser alienados. Vamos descartar a psiquiatria, a psicologia, vamos descartar os saberes e as nossas conquistas tecnológicas? Não. Você é contra políticas públicas? Não. Agora, essas questões, esses tratamentos têm como base o equívoco de que o homem é bom, de que o homem é natural. Não. Existem pessoas que têm a índole má, ele mata porque ele tem prazer, ele é mal mesmo. Então o que fazer com esse ser humano? O que fazer com esse ser humano? Primeiro, é aplicar a punição à sua transgressão. Então, essa história de, na realidade, considerar o ser humano e não vamos punir porque o caminho não é punir, não. A Escritura mostra que Caim, Deus sempre puniu. Caim matou seu irmão Abel e Deus o puniu. Então Deus é um ser que sempre amou os seres humanos, mas nunca deixou de aplicar as medidas. Então tem que aplicar as medidas e tem que também tratar do Evangelho. Então, se eu amo meu filho, e aí eu citei meus 2 filhos, eu, na realidade, não posso achar que há uma incompatibilidade entre amor e disciplina. Então, um indivíduo que comete um crime, e que crimes brutais, por que ele não pode pagar? Não é? Por que as penas elas não correspondem? Não é porque nós temos essa base que ela está minada, na minha opinião. Rabino, violência. Eu concordo com o pastor e com o padre em muito do que foi dito. Né? É lógico que, em relação ao pecado original, a gente vai ter aí pontos que vão divergir. Mas não vamos entrar no mérito agora. Veja. Por que os direitos humanos eles cometem tantos equívocos? Porque os direitos humanos protegem os marginais e desamparam os humanos. E desamparam Isso os não é uma cidadãos. leitura equivocada, não. Será? Vamos dar uma olhada nos jornais? Vamos dar uma olhada... Não, eu digo equivocada da própria mídia. Sim, Porque a sim. Declaração Universal dos Direitos Humanos, quando editada e assinada, ela não defende bandido, não. Mas é aí onde está o segredo, porque veja, não defende... Na sua raiz não há defesa para bandido, não, defende por o parte dos bandido, direitos humanos. defende o humano. O problema está no conceito de humano, que a gente trabalhou no bloco passado. Quando você não distingue o que significa o ser humano, a tendência é... Veja, me chegou um caso da seguinte forma. Um estuprador, né? Ele estuprou 2 mulheres e assassinou essas 2 mulheres. Foi preso. Aí os direitos humanos caíram em cima. A gente para cá, a gente era 3 anos de cadeia e já estava na rua. 3 anos, 1 ano e meio por cada vida que ele tirou. Depois de 3 anos de cadeia que ele foi solto, aí ele cometeu o mesmo crime com 60 mulheres. 60 mulheres, veja. Os direitos humanos... Mas quem soltou foi os direitos humanos ou a lei? Opa, mas foi os direitos humanos acionando os mecanismos da lei. Sim, Se aí deixa o encontrou uma camarada brecha. por conta... Não, é lógico, se deixa o O camarada problema é a por lei, conta... eu quero crer. Mas é que tá. Infelizmente está tudo infectado. E eu concordo. Tá tudo infectado. Tem que ver também, quando diz os direitos humanos, quem está com esse rótulo, quem está se vestindo enquanto direitos humanos, precisa saber quem é também. muito Não complicado. está só usando o nome de direito humano, porque eu li a Declaração Universal do Direito Humano e tá. Eu faço um programa diário na rádio aqui, o pessoal também bate forte, direito humano é só para defender bandido. Eu vou ler essa declaração, qual é o ponto em que se defende bandido. Depois me dê uma fala, Não depois. se defende bandido, para a gente não ser injusto. Eu não ser injusto com a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Depois de 50 milhões de mortes da Segunda Guerra Mundial, a gente elabora uma declaração interessante de respeito ao humano, ao ser enquanto humano, ao indivíduo, e aí depois a gente vai distorcer tudo isso, desfazer tudo isso. Não, direito humano é só para defender bandido. Eu fui procurar e não encontrei isso mesmo. Perfeitamente. Mas a pergunta é, para essas 62 mulheres, quem foi que defendeu? Quem foi que livrou elas da morte? Veja, se tivesse colocado o Mastro na categoria de animal, tivesse ele tirado do contexto de ser humano e tivesse matado esse indivíduo, 62 mulheres estariam vivas. Se houvesse uma lei para ter matado esse indivíduo, não tinha livrado essas mulheres. 62 mulheres estariam vivas. Será que a vida de 62 mulheres vale menos do que a vida de um marginal? Não, eu matava ele e deixava as 60 mulheres. Entende a minha indignação? Eu não é? compreendo. Então, quando você trabalha os termos sem correr atrás do conceito, causa esse tipo de coisa.
Não é? As pessoas hoje, elas se preocupam muito com o sentimento, com a aparência das coisas. O que é bom é o que me dá prazer, o que é ruim é o que me causa um incômodo. E nem sempre é assim. Na verdade, as verdadeiras coisas, por exemplo, alguém está doente e o bom remédio é geralmente o amargo. E o que me leva à desgraça é geralmente as coisas prazerosas. Roberto Carlos disse assim, será que tudo que eu gosto é ilegal, imoral e engorda? Ele tem razão, realmente é imoral, é ilegal e engorda. Quando você usa as coisas sem consciência, sem um direcionamento. A religião, como disse o padre ainda há pouco, ela, num mundo como o nosso, está sendo a cada dia mais repudiada, porque ela é um freio. Ela diz para você, ó, coma, mas até aqui, né? Vá, mas até ali. Não ande com qualquer um. Faça coisa direito. A palavra direito, rapaz, na faculdade, eu não sei se é aqui em Caruaru, mas me parece que em todo lugar, a palavra padrão, direito, moral, isso é um palavrão. Você cria uma tensão muito grande quando no seu discurso você usa qualquer palavra dessa. Não é? A liberdade parece o bem maior a ser alcançado. Enquanto na religião, o bem maior a ser alcançado é a transcendência, é a vida eterna. No caso dos cristãos, o céu. No caso dos judeus, o mundo vindouro. Aqui nesse mundo é a liberdade. Aí eu quero ser livre para fazer o que, meu amigo, com essa liberdade? Você vai fazer o que com essa liberdade? Será que o fato de você poder ir para qualquer lugar que você quiser, sem que ninguém te diga direita ou esquerda, isso é sinônimo de que você está livre? Será que é realmente assim? Não é? Ou talvez a liberdade não seja antes você ter uma visão mais ampla de mundo e conscientemente fazer sua escolha. Não é? O que seria liberdade então? Não é? Se liberdade é fazer o que quiser, é estar solto, essa é a categoria, insisto, de qualquer animal. Não é? É isso que o pássaro na gaiola quer. É isso que o animal na jaula quer. Mas será que é isso que o ser humano quer? Ou pelo menos que deveria querer? Será que a liberdade do ser humano não é antes ir para qualquer lugar? Por exemplo, quando você se tranca numa faculdade, num curso técnico, ou em qualquer ambiente, numa igreja, numa sinagoga, numa mesquita, e passa ali horas ouvindo alguém, para esse indivíduo que está lá dentro, aparentemente enclausurado, ele se sente livre. Ele está dando expressão, está dando liberdade ao que é de maior no seu ser, ao que é de divino no seu ser. Isso é liberdade para o ser humano. Mas, infelizmente, o mundo moderno não promove esse tipo de ambiente. O mundo moderno, na verdade, critica esse tipo de ambiente, e eu acho que boa parte da violência se deve a isso. Só para pegar uma fala aqui, eu entendo e concordo, e eu acredito que todos nós estamos em um consenso que todos devemos lutar pelos direitos do ser humano. Todo ser humano deve ter direitos, né? Deve ser respeitado os seus direitos. Mas o problema não é aquilo que está posto no que diz respeito ao conceito dos direitos humanos, como você colocou. A questão não é a teoria, o que teoricamente é apresentado ou o que foi acordado a respeito dos seres humanos. Me parece que a grande questão está naqueles que são os aplicadores desse conceito, aqueles que pertencem a determinados órgãos da nossa sociedade e que são responsáveis então para fazer a aplicação, para fazer exatamente a interpretação, que fazem a interpretação e aplicam esses direitos humanos. Aí o que é que acontece? Nós temos que entrar em questões políticas porque, na realidade, vivemos em sociedade e como cristãos e como somos agentes políticos. Somos agentes políticos, somos. Né? Nós passamos mais de 10 anos aí sobre o governo de um certo partido e de uma ala à esquerda nesse país. E nós observamos que a esquerda nesse país tem uma visão daquilo que é direito do ser humano, né? Daquilo que o ser humano daquilo que deve ser aplicado ao ser humano. Então, a base da esquerda, não só nesse país, mas no mundo inteiro, é aquilo que eu já coloquei. Passa pela ideia, está fundamentado na ideia de que o ser humano, ele é bom por natureza. Ele não é mal por natureza. Então, eu não posso punir, eu tenho que ter cuidado exatamente para considerar aquilo que ele viveu. E eu não estou dizendo que não pode considerar, mas há uma tendência
cada vez maior em todos os segmentos de amenizar, de buscar alternativas à prisão, alternativas ao encarceramento. São pessoas contra o encarceramento. Então, essa tendência está nessa base. Então, o problema não é dos direitos humanos, mas daqueles que são os aplicadores dos direitos humanos infectados por esse tipo de mentalidade. O padre queria pontuar também. Isso. Então, assim, pastor Bertoni Maurel, então a gente pode observar a seguinte coisa, né? Detecta-se por aí o uso de uma ideologia. Então, assim, eu creio que o problema está, não de fato, que você colocava aí, nos direitos humanos, mas na ideologia que rege os direitos humanos, na ideologia que rege, por exemplo, o mecanismo da lei. Então, assim, os partidos, por exemplo, porque eu falei que a religião sozinha não vai conseguir, e não vai. Porque, veja, nós vivemos em sociedade. Então, enquanto um trabalha por um lado, mil trabalham para o outro. Então, assim, ou tenta fazer um ponto de convergência, ou então vai ser sempre aquela guerra. Claro que a nossa resposta à salvação do homem é Jesus Cristo. A nossa resposta, à não violência é o arcabouço, a estrutura ético-moral que a religião prega. Isso aí é um fator, isso é um instrumento. Porém, esse fator, esse instrumento ético-moral, como dizia o pastor, se você errou, pague pelos seus atos, está correto e é assim. Mas esse instrumento está sendo o quê? Está sendo rechaçado, entendeu? Combatido por uma ideologia, que é uma ideologia poderosa, que podemos até chamar isso de espírito do tempo, porque não está só no Brasil, isso é mundial. Então a gente chama isso hoje em dia de o espírito do tempo. Essa questão, quer dizer, de inverter os valores. É a inversão dos valores. Aquilo que é certo é antiquado, aquilo que é correto, certo, é questão de Mas o que é verdade? Veja. Então, assim, eles tentam minar a essência, questionam o que é certo, questionam o que é verdade, e aplica a controvérsia. Então, a controvérsia é essa, você dá, entre aspas, uma chance. Claro, todo mundo merece na vida uma chance. Agora, que chance é essa que eu só posso dar para um e não para outro? Então, cada um merece recomeçar a própria vida. Então, assim, que é isso? Que você possa aplicar esse conceito de chance, recomeçar a vida, oportunidade, para quem transgride. E para quem é a vítima, o que eu vou fazer com a vítima? Se já morreu, enterra. Se não morreu, vai ficar no ostracismo. Então, percebo que o problema está realmente na consciência política e ideológica que está regendo, entendeu? As instâncias, seja ela do Supremo Tribunal Federal, aqui no nosso país, seja ela do Judiciário, do que for. Há um problema ideológico e está crescendo. E o pior, que eu ainda percebo que esse problema ideológico, ele vem de cima para baixo e se espalhou, se infiltrou nas bases, como se fosse um câncer. Por exemplo, vai nas faculdades federais, faz ali uma pesquisa, e também em algumas universidades particulares, para você ver se esse ranço ideológico não está ali sendo transmitido, pregado, Doutrinado. E passado como doutrina. Então, quer dizer, vai sair da faculdade o quê? Profissionais de várias áreas sociais, médicos, advogados, políticos, professores, enfim, diversos, mas já doutrinado, já aperfeiçoado nesse modo de ação, nesse modo operandis. Então aí que está o problema, porque assim, a turma contrária, ela é esperta. Diz o Senhor, os filhos das trevas são mais espertos do que o filho da luz, é a verdade. Quer dizer assim, eles tentam aplicar esse contexto ideológico nas bases, para que se multiplique. Então isso aí, quer dizer, eu pergunto, dessa maneira, vamos conseguir sanar no mundo, na sociedade, a violência? Não iremos. É sempre uma questão de conflito, porque a dialética do conflito é isso, É o ponto, o contraponto. Então a gente está vivendo essa questão hoje em dia. Então assim, há uma questão ideológica a ser revista, a ser corrigida, esta é a palavra, sabe? Porém, correção, revisão, hoje em dia também é rechaçado, não é aceito. Eu vou para o último bloco. Vamos encerrando esse bloco para a gente ir para o último, e na volta nós estamos com 3 eleitores aqui. O pastor, quero crer que seja eleitor, vota, o padre vota. Sim. E o rabino vota. Um domicílio eleitoral aqui no Brasil, né? Sim. Aqui em Caruaru. Sim. Pronto. É eleição estadual, eleição presidencial. Todos vamos para as urnas agora no mês de outubro. E aí, nós poderíamos amenizar essa situação, esse momento difícil, com um voto mais consciente, com a eleição de pessoas comprometidas com o que os senhores acabaram de defender nesse mesa redonda de hoje, hein? O interessante seria colocar vamos eleger rabinos, padres,
Padre não, que o padre não pode se candidatar. Nem devemos. Mas os pastores... Nós podemos apoiar os nossos leigos. Mas os pastores se candidatam. Há pastor ligado à igreja muito fortemente que vai ser candidato a presidente. O Bolsonaro não é pastor não, né? Mas tem uma ligação muito forte com o Silas Malafaia ali. Exatamente. São muito unidos ali. Seria uma solução o Bolsonaro, né? Mas pastores... Eu não sei se o pastor aqui conhece o Collins, o Clayton Collins. Sim, Clayton Collins. Pode ser até o vice numa eleição do Paulo Câmara na chapa governista. O negócio é votar em pastor, é votar em que a igreja apontar, a igreja católica, você vota e nesse que esse aqui é a solução, ou não. Porque a gente vai escolher quem? Hein? Vai escolher quem? Ou aqueles que são mais voltados para políticas sociais. O país está precisando de políticas sociais. Mas no governo do Lula e da Dilma, o pastor já deu uma cutucada aqui. Espera aí, 10 anos que eu não vi avanço. Pelo menos eu interpretei assim na fala dele. Passando 10 anos aí com muita ideologia e pouco avanço. Mas as políticas sociais do governo Lula chegaram lá na ponta, alimentaram as pessoas. Se, entre aspas, para doutrinar, isso é uma outra discussão, né? Mas que as políticas sociais do Lula alimentaram a base, o povão lá, todo mundo comeu 3 vezes, todo mundo comprou carro, moto, lá vem o consumismo aí, né? Nós podemos estudar aqui, os nossos filhos estão estudando na Universidade Federal de graça, sem pagar. O Lula também tomou essa providência aí. Seria interessante voltar ao Lula, ou o Lula é um grande bandido e esse cordeiro, lobo vestido de cordeiro, seria esse o Lula? Seria esse o Lula? A gente tem que nos livrar do Lula imediatamente. No último bloco a gente discute política, nós somos agentes políticos, são líderes religiosos, mas que vivem diretamente também com a política. A gente discute isso no último bloco.